caminhando para confirmar o título brasileiro depois de tanto tempo, a última conquista em 1995. Eis que, num jogo em que quase todo mundo cravaria a coluna 1, Botafogo versus Cuiabá, esqueceram que o Cuiabá já tinha 6 vitórias fora de casa nesse campeonato. Tem time grande que não tem nenhuma. E não é que deu Cuiabá, apesar do volume maior de jogo do Botafogo, mais chances criadas, com esse gol maluco aí do Pita, na falha do PR, deu Cuiabá, Fabula. Pois é. Boa noite, Praz, Luga, Fábio, Lirra, pessoal de casa. Pois é, o Botafogo parece que está se complicando, mas mesmo assim, eu acho que é muito difícil o Botafogo perder o título. Tem confrontos diretos, tem Palmeiras. Quarta. Tem já na quarta. Esse acho que vai definir o campeonato, provavelmente. Sim. Mas o Botafogo tem vacilado no momento que não pode vacilar. Também conta com a sorte, porque os concorrentes também, às vezes, dão uma tropeçadinha aqui, uma ali, e não está chegando muito perto. Porque o Campeonato Brasileiro é tão difícil que para tirar 3 pontos, 2 é complicado. Já foi de 14, 15, hein? Deu uma relaxada, mas é porque o campeonato... O retorno do Botafogo é bem irregular. Porque o campeonato é muito difícil, o brasileiro. Você não vai conseguir manter uma regularidade por muito tempo, né? No primeiro e no segundo turno. Isso é impossível. A gente vê com quase todos os times. Mas o Botafogo, no primeiro turno, teve essa gordura e agora ele, acho que até o final, vai dar uma administrada. Eu, assim, não vejo que o Botafogo vai perder esse título. Mas tem vacilado no momento que não é para vacilar. Fábio Capita Luciano, hoje, João Gonzalez, o editor-chefe deste programa, estava lembrando que em 2017, um campeonato até certo ponto ali na ponta de cima da tabela, semelhante ao atual, o Corinthians fez um primeiro turno avassalador e teve uma queda de produção no segundo. Ele se lembrou, vamos ver se você se recorda também, de um Sport Center que eu e você fizemos depois de uma vitória do Corinthians sobre a Chapecoense, lá em Chapecó. Foi 1-0 magrinho, se não me engano, o gol do Jô. Sim. E aí eu falei, o Corinthians já levou. E depois disso, não foi zicada minha, não. O Corinthians emendou uma série de resultados ruins, empates e derrotas. E aí teve um jogo mais ou menos com o caráter que o Botafogo vai ter daqui a 3 dias. Adversário. Você jogou essa partida, Praz? Hã? Joguei. Foi Corinthians e Palmeiras, dia 5 de novembro. Tava 4 pontos, eu acho, né? Vocês grudariam no Corinthians. Acabaram não conseguindo. Esse jogo de quarta-feira realmente passa a ter um caráter de, não sei se final, mas um jogo decisivo. Eu acho que sim. A gente até conversou um pouquinho sobre isso, né? Talvez seja o jogo até o momento do campeonato. Assim, não era esperado esse resultado do Botafogo, né? Eu acho que quando você faz a gente olhando para o Botafogo, com todo respeito ao Cuiabá, a campanha que o Cuiabá vem fazendo, mas a gente sabe que os clubes fazem alguns planejamentos, uma sequência de jogos, enfim. E algumas coisas acontecem como você espera, outras não. Mas esse confronto, né? Jogando dentro de casa, e o Botafogo fez um bom jogo também. O Botafogo teve mais de 30 finalizações, né? Enfim, então teve um domínio ali. A gente vai falar um pouco também sobre a atuação do Walter, que foi importantíssima para o resultado, mas é algo inesperado e que deixa o campeonato um pouco mais aberto, Plirra. Se a gente imaginava que lá na parte de cima da tabela a briga era só por Libertadores e o sabor principal seria na luta contra o rebaixamento, que é uma luta interessante também para alguns clubes, né? Agora abre-se essa possibilidade, assim, a gente tem esse confronto entre Botafogo e Palmeiras, o Botafogo joga em casa, mas assim, uma vitória do Palmeiras mantém essa distância em 2 pontos com o Botafogo com um jogo a menos, é isso? Em 3 pontos. Em 3 pontos, desculpa, em 3 pontos com um jogo a menos. Sim. Mas aí você já olha para um campeonato... O jogo a menos com Fortaleza em Fortaleza, e o Fortaleza... com o Fortaleza agora precisando de resultado para ir para a Libertadores ano que vem. Muda bem o jogo. Então deixa o campeonato também na parte de cima da tabela, na briga pelo título, um pouco mais aberta,
do que algumas rodadas que a gente já conversou aí anteriores. Então, eu acho que esse jogo Botafogo e Palmeiras, por esse resultado que o Botafogo teve em casa, esse tropeço, pela vitória do Palmeiras, eu acho que é um jogo que com certeza vai chamar bastante atenção. Luga, boa noite. Aconteceu alguma vez com você na carreira? Teu time abriu uma diferença boa, muita gente já considerar o título encaminhado e alguém, ou alguéns, no caso, começar a colar? Boa noite, André, querido Luis, Fábio, Fernando. Não me lembro, acho que foi o contrário. 2 vezes em Turquia a gente ganhou atrás. Talvez alguma eliminatória, começamos bem, depois começamos a perder posição na tabela. Acho que agora, obviamente, entra muito a jogar o emocional, né? E o psicológico. Eu acho que o Botafogo jogou muito bem contra o Cuiabá. Talvez dos melhores jogos que jogou no segundo turno. Mereceu vencer. 30 finalizações, muitas opções de gol. Teve mala sorte. Talvez a sorte que teve em outros jogos. Este jogo não teve, né? Um gol anulado. Esse erro de Perry também, que é má sorte. A bola, acho que bate na mão até, né? O atacante de Cuiabá. Mas, não foi enfim, conclusiva a imagem. Difícil achar uma imagem que defina isso. E aí tem que deixar seguir mesmo, né? Deixa seguir. Essa sempre é a minha teoria. Ante a dúvida, deixa seguir, né? Futebol de verdade é desse jeito. Mas o futebol que a gente aprendeu a jogar e a gostar e a querer, né? Mas, obviamente, o resultado que coloca em dúvida, eu imagino, muitas coisas, né? O primeiro turno de Botafogo é surreal. Não existe, nem em Brasil, nem em nenhuma parte do mundo, um turno tão perfeito, né? Então, acho que o normal é o tropeço que está tendo agora, e não o primeiro turno que o Botafogo teve. Mas agora, além do tático e técnico, é muito da parte emocional e psicológica, né? Afrontar uma final, quarta-feira com Palmeiras, como bem falou o Luiz Fábio, também a chance de Botafogo vencer e esticar a diferença e tranquilizar é muito grande. Se Pode ver como uma oportunidade. É uma grande oportunidade. Se o Botafogo repite o jogo de quarta-feira, com um pouco mais de sorte, com certeza pode vencer Palmeiras. Então, enfim, é um momento de ter tranquilidade. Porém, eu sempre falo, não tem nada pior no futebol. E quando você tem, ou está perto de um grande objetivo e você vê que ele começa a ficar distante, o desespero é diferente a quando você vem de trás. Então, por isso que a parte emocional, a tranquilidade hoje dos líderes que têm que transmitir ao elenco, a confiança e, claro, também o fator sorte é importante para Botafogo não deixar escapar este título, né? Como é que você imagina a prazo? É claro que cada atleta reage de uma forma diferente, mas que o PR dormiu ou não dormiu de domingo para segunda-feira, porque do outro lado ele viu o Walter fazendo milagres, pelo menos um milagre em cada tempo, e ele, apesar de não ter falhado no gol, ele foi responsável direto pelo gol do Cuiabá. Como se sente o goleiro nesse tipo de circunstância? Boa noite. Boa noite, Plirra, amigos do Resenha, pessoal de casa. Plirra, assim, eu quando jogava, pra mim custava tomar qualquer gol, ainda mais quando era o gol da derrota, né? Por mais que tu não falhasse, tu sentia impotente em relação ao resultado. E ali nesse lance tem alguma certa discussão, que ele poderia estar afastado da bola melhor, é uma bola difícil de tu conseguir. Porque o normal é ela ir naquela direção, porque tu dá o carrinho, era difícil ele conseguir tirar, mas teria que ter feito, né? Mas assim, cara, a vida do goleiro, como o PR a gente mostrou no jogo do Atlético Paranaense, que voltou o jogo e no último lance do jogo ele salvou o Botafogo de uma derrota. Salvou várias vezes. Né? Várias vezes, então assim, tem horas. E eu acho que entra muito no campeonato que o Botafogo fez, é tudo reflexo. O primeiro turno que o Botafogo fez, que o PR fez, que o Eduardo fez, que o Tiquinho fez, que o Adrielso fez, foi absurdo. Aquilo lá não é o normal. Não estou dizendo que o Botafogo não tem mérito, mas não é o normal. E assim, e aí começa a se levantar questões, que o Leandro Lugano falou da parte mental. O Palmeiras, Flamengo e Red Bull estão como? Estão vendo uma possibilidade que eles já tinham até descartado e falam, podemos ganhar alguma coisa. E o Botafogo, o que pensa? Inconscientemente, nós podemos perder. E assim, aí entram vários questionamentos. Seria o título mais perdido dos pontos corridos. E desde 95, né? Aí entra outra situação. É um grupo novo, em termos de formação de grupo é novo, né? A formação do grupo é recente. O treinador é um treinador da casa, que foi alçado à condição de treinador emergencialmente. Então, assim, sempre vem aquela situação, será que tem experiência, será que tem maturidade, será que está preparado para gerir uma pressão desse modo? Eu acho que esse jogo, assim, pro Palmeiras é decisivo. É decisivo, é a final do campeonato. Se o Palmeiras perder, o Palmeiras está fora da briga. Pro Botafogo é importante, mas não é tão determinante como o Palmeiras. Porque a gente tá falando, se o Palmeiras ganhar, se o Botafogo perder o outro... O Botafogo age de que maneira? Pelo menos para começar o jogo.
sabendo que o empate pode não ser ruim. Não é? Apesar de não ter outros seguidores, né? Mas não é nada ruim, eu acho, porque depois joga o Palmeiras Flamengo e Palmeiras, né? Sim. Então, assim, eles se enfrentam também, um vai matar o outro. Só que o Botafogo também tem um clássico depois no final de semana, né? Assim, Plirra, é um Clássico ponto... em São Januário. É um ponto de atenção,